E hoje temos nada mais, nada menos do que um correspondente internacional. É isso aí, meu amigo. Aqui é melhor do que Globo News, porque estamos aqui com o Pércio. Pércio está fazendo aí seu doutorado na Rússia, na Universidade de São Petersburgo, que por acaso é onde o Putin também estudou. O cara tá aí no lugar certo, estudando a coisa certa, que é identidade nacional russa e geopolítica. Estou aqui na Rússia, né, fazendo doutorado aqui, Sim. pesquisando o tema de geopolítica russa, tentar aí responder as dúvidas da galera. São camaradas próximos, não só colegas militares, mas também parentes, nossas famílias. As pessoas desse território são chamadas de russos e ortodoxos. Durante séculos, esses territórios foram unidos com o país, a Rússia. Pelo fato de ter russos na Ucrânia, então ele tem o dever de cuidar daqueles russos que estão em outro país. Por que tem russo na Ucrânia, se a Ucrânia é um outro país? Quem são esses russos ortodoxos que estão na Ucrânia? Aqui na Rússia é muito comum você ter russos que são russo-ucranianos, né? Russos com família na Ucrânia, ucranianos com famílias na Rússia, ucranianos morando na Rússia, russos morando na Ucrânia. Isso vem já desde antes, né? Porque a Ucrânia historicamente era parte de um único país, né? Seja no Império Russo, seja na União Soviética, era basicamente tudo a mesma coisa, né? Inclusive eu conheço, né, ucranianos que se dizem evidentemente ucranianos, não russos, mas conheço também ucranianos que se dizem que é tudo igual. Se tu chegar lá e perguntar pra ele, ele vai falar, não, irmão, eu sou russo, é isso. Por exemplo, no leste do país, a maioria se considera até russo étnico, né? Pode estar dentro da Ucrânia, são ucraniano, mas é um russo étnico, né? Ela fazia parte integral, assim, toda a Ucrânia era da União Soviética? Era uma das repúblicas fundadoras, inclusive, né, da União Soviética, quando Lenin, lá atrás, acho que em 1924, posso estar errado em relação às datas. Essas três repúblicas são, na verdade, né, elas têm uma raiz em comum, né, porque lá no século IX, no período medieval, foi fundado um reino chamado Rus, que tinha como capital em Kiev. Essa raiz Rus é justamente a raiz de Rússia, né, e por isso que Belarus também é derivado disso. Né, e a Ucrânia não tem esse nome Rus, porque Ucrânia deriva de uma palavra russa que quer dizer fronteira, né? Mas ela é tida como o berço, né, dessa civilização russa, né? É tido isso tudo como países membros de uma única civilização. Se você levantar os dados estatísticos ali, por exemplo, no leste do país, a maioria se considera até russo étnico, né? Pode estar dentro da Ucrânia, são ucraniano, mas é um russo étnico, né? Por falar a língua, por, né, compartilhar com... Então, ou seja, essa galera que tá lá no leste ucraniano e a galera que tá em Moscou, São Petersburgo, é a mesma galera, é isso? Sim, na opinião, né, do Putin, seria não só essa galera, mas a Ucrânia inteira, né, no caso. Ah, sim, porque aí ele estende, né, pra Ucrânia. Mas por que ele diz, então, que a Ucrânia inteira, se tá no leste concentrado esses russos, por que ele mete essa de que a Ucrânia inteira é da Rússia? No continuamento do discurso aí, ele vai falando, né, de como é que a Ucrânia foi construída, que foi uma decisão bolchevique do próprio Lenin de dar esses territórios para a Ucrânia, para apaziguar os nacionalistas, né, e esses nacionalistas, por N razões que ele não adentra, né, é uma visão bem nacionalista da história, né, alguns fatos históricos estão corretos, outros são controversos. Adaptados, né? Sim, Adaptados. exatamente. Exatamente. E a questão para ele é que, bom, a Ucrânia só existe porque a Rússia meio que deixou ela existir, né? Fazendo uma análise freestyle aí do discurso dele. Sim. Né? Isso, vocês existem porque eu deixei, é isso. Sim. Historicamente, né? Então, assim, a Ucrânia ela tem o quê? 30 anos de independência mesmo, né? Sim, 30 anos de Desde independência. que a União Soviética se dissolveu. Ela fazia parte integral, assim, toda a Ucrânia era da União Soviética? Era uma das repúblicas fundadoras, inclusive, né, da União Soviética, quando Lenin, lá atrás, acho que em 1924, posso estar errado em relação às datas, né? Beleza, joga no Google, galera, aí é com vocês. Pois existe um tratado, né, de fundação da União Soviética, e as três repúblicas que fundam são Belarus, Ucrânia e a República Soviética da Federação Russa. Né? O Belarus seria essa Bielorrússia, é isso? Exato. Tá, beleza. Essas três repúblicas são, na verdade, né, elas têm uma raiz em comum, né, porque lá no século IX, no período medieval, foi fundado um reino chamado Rus, que tinha como capital em Kiev. Essa raiz Rus é justamente a raiz de Rússia, né, e por isso que Belarus também é derivado disso. Né, e a Ucrânia não tem esse nome Rus, porque Ucrânia deriva de uma palavra russa que quer dizer fronteira, né? Mas ela é tida como o berço, né, dessa civilização russa, né? É tido isso tudo como
países membros de uma única civilização, digamos assim, né? E bom, durante a União Soviética, né, o Lenin ele tinha que conter, obviamente, as forças nacionalistas ali em jogo, né, principalmente o nacionalismo grão-russo, né, que é o dos russos moscovitas, os russos né, da Rússia em si, né, e para isso ele acaba fortalecendo outros grupos nacionalistas dentro da União, né, até para eles não saírem da União Soviética, né, porque estava tendo, né, um movimento assim, né, perigoso de, digamos assim, de solução já no começo ali, com a Guerra Civil e tudo mais, né? Então, para manter os grupos comunistas nacionalistas, né, unidos, ele se utilizou, né, dessa demarcação territorial dentro da própria União, né? Bom, então vamos seguir aqui com o discurso dele, que aí a gente vai pegando outros ganchos, né? Sim. E assim como a Ucrânia soviética foi criada. E agora gostaria de chamar a atenção. Estados Unidos derrubou o sinal. A gente está com um problema no sinal, mas a gente vai voltar assim que restabelecer. Quem será? Quem será? Está anunciando ao foram os vivo hackers. que ele vai foram os fazer. hackers. Ele se referiu às pessoas que moram nessas duas regiões separatistas, como vamos avançar aqui, calma aí. Já que não está ao vivo. Ortodoxos. Voltou. Vamos seguir ouvindo o que diz o presidente Vladimir Putin nesse dia de altíssima tensão mundial. То есть предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. A gente está sem a tradução da Nathalie Grau, e é isso? No momento... A tradutora não, foi não vai botar para traduzir, não. Ela desistiu. Agora é o Pércio que vai fazer a tradução simultânea. Bento? Não ela tem problema, a gente vai ouvindo aqui, a gente vai acompanhando o que fala não, o presidente ela não tem problema, Vladimir a gente vai ouvindo. Putin. Neste momento, ele anuncia ao mundo o que vai fazer, ele estava tentando traçar tá cheio de da Ucrânia, falante russo no dizendo Brasil. que essas regiões foram dadas à Ucrânia, mas que os moradores delas se autodenominam russos e russos ortodoxos. É o que a gente estava falando. Então, avança aí, minha filha. Chama a tradutora de volta. O presidente russo, Vladimir Putin, aí nesse anúncio que pode ser de reconhecimento. Isso aí vai ser um problema sem precedentes. Por quê? Um problema sem precedentes, porque a partir de então, essas regiões podem reivindicar apoio russo no processo de dissociação. Já fizeram isso, né? Com a declaração de guerra. Volta pro Putin, minha filha. Presidente, deixa a análise com a gente, tá? CNN Internacional, a Nathalie já está com a gente. Vamos a Nathalie voltou do banheiro, vamos nessa. E eles receberam um status de união territorial. Por que, eu pergunto, tivemos que ser tão generosos? Pessoas nem sonharam com isso. Então, dar esse direito aos republicanos de deixar esse território. Isso é uma loucura. Mas existe uma explicação para tanto. Após a Revolução, o principal objetivo dos bolcheviques era ficar no poder, a qualquer custo. E isso é o motivo de que estavam prontos para qualquer coisa. Vai, Nathalie. E os aliados estavam numa situação muito difícil, atendendo qualquer demanda dos nacionalistas dentro do país. No contexto do destino russo, temos que dizer que os princípios de Lenin não eram somente um erro, eram pior que um erro. Após o desmembramento da União Soviética, isso ficou óbvio. Aí, ó, chegou a galera, hein? Boa tarde, somos seus fãs. Olha aí, chegou os fãs do Pércio, hein? Tomar umas em Niterói para essas trocas. Bonde dos professores de geografia da UF. Aí! Tu conhece o Vitor? É amigo teu, cara? Não, acho que é amigo teu, não? Também não é meu, não. Mas bem-vindo, Vitor. Porra, bonde dos professores de geografia da UF são mais então, do que bem-vindos aqui. Tamo junto, pô. Aqui, ó. Aqui é time UF, não é não? Fala aí. Sim, com certeza. Vamos arrumar essa cantareira aí, ó. Ah, já tem um bar do Bin Laden e uma cantareira aí pra gente marcar. Pois é.
Os eventos do passado não podem ser mudados, mas é importante falarmos deles de forma direta e honesta, sem tentar sermos politicamente corretos. Diretamente, eu gostaria de dizer que não importa. Cara, ela tá acertando nessa tradução? Cara, tem Ou tá umas meio paradas zoado? que não, tem uma... Assim, na ideia geral ela tá passando certo, mas... né, Tá, eu só pra- pessoalmente não faria melhor, então... Não, então beleza. Quando a gente não pode fazer melhor, a gente não critica, Pois tá é. ligado? Exatamente. Bom, o Putin tá fazendo agora... A questão Começou a aula de das história. Senta aí que lá vem afirmações e história. alegações tenham feitas até o momento, elas não devem criar os princípios de nenhuma nação. Fala, Jota. Temos de entender que quando falamos sobre guerras civis, lá atrás a situação do país era muito difícil. Mas agora eu gostaria de lembrá-los de que isso é como aconteceu, é um fato histórico. E como resultado da política dos bolcheviques, a Ucrânia foi criada. Quando ele diz aqui, então, resultado da política dos bolcheviques, a Ucrânia foi criada. Foi criada em que ano? Você lembra disso? Olha, não tenho certeza Bom, do mas ano, ele porque- fala aí bolcheviques pós-revolução russa, né, em 17, Sim. assumem o poder e aí eles fazem o que com a Ucrânia? Bom, como eu estava falando, quando se cria a União Soviética, já existia uma República Ucraniana. Então a gente pode assumir aí, sem olhar no Google, que é entre 17 e 23 há a criação, né, o reconhecimento, pelo menos de fato, né, de uma autonomia, talvez, ucraniana. Só que já existia um território no Império Russo que se chamava Ucrânia, né, naquele pedaço. Né, desde... A Rússia, ela surgiu em Kiev, não é isso? Sim, no século IX. Não a Rússia moderna, né? Havia um reino Ah, chamado Rússia Kiev. Depois aí... Quando juntou uma galera lá e falou, galera, nós somos o quê? Aí todo mundo, russos? Aí eles estavam em Kiev, é isso. Exato, basicamente isso, né? Aí teve invasão mongol, esse reino foi destruído, aí depois surgiu Moscou, depois de Moscou aí cresceu a Rússia Aí e voou, ficou do jeito que é hoje. aí Exato, decolou. Show de exatamente. bola. A Ucrânia soviética. E nós dissemos que a Ucrânia foi chamada por conta do Lenin. Então, Jota, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tá aqui para dar nosso pitaco, tá ligado? Então a gente chamou aqui o Pércio, que o cara estuda sobre o assunto, o cara é especialista aqui para quem chegou agora. Ele está fazendo doutorado, começar agora o doutorado na Rússia, na Universidade de São Petersburgo, sobre identidade nacional e geopolítica russa, certo? Sim, contemporâneo, né? Contemporâneo. Também não Exato. começa a perguntar coisa do século IX pro cara, né, porra? Pelo amor de Deus. Pois é. Então, melhor ainda, né? Porque é contemporâneo, porque estamos falando o assunto é agora, tá? Exato. Então, nós aqui vamos tentar ali fazer, não previsão, mas uma análise do que está acontecendo, Sim. baseado nos fatos históricos e tudo mais, que o Pércio tem e eu não tenho. Por isso que eu trouxe ele, e aí vocês aproveitem a presença do cara aí. E isso pode ser confrontado pelos documentos no arquivo, mesmo por conta das diretivas rígidas de Lenin com relação a Donbass. Obrigado, Jota. O monumento de Lenin, então, depois foi retirado. Então, ó, tá no lugar certo, hein, Jota? Vai saber muito de podemos geopolítica parar hoje. no meio do caminho. Estamos prontos para mostrar o que é a verdadeira descomunização da Ucrânia. Então, voltando à questão histórica... Rapidão, ele falou que em descomunização da Ucrânia, né? O que seria isso? Sim, ali ele está já acenando para essa invasão que está ocorrendo, né? No momento isso aí para mim foi uma clara ameaça. Mas descomunização? Como assim descomunização? Sim, ele tinha falado em desnazificação. Sim. Aí ele falou agora em descomunização. O que quer dizer com isso? Sim, o que ele estava criticando é que ele estava apontando, né, que a Ucrânia é meio que uma criação, né, dos bolcheviques, né, e agora essa Ucrânia moderna, desde a década de 90, que está independente, resolveu que, né, não tem laços com a Rússia, está destruindo as estátuas russas, está assumindo uma nova narrativa histórica sobre o papel
da União Soviética, assumindo líderes colaboracionistas, né, com o regime nazista como heróis nacionais, como o caso do Bandeira, né, e ele está criticando isso, né, porque junto com isso vem também uma perseguição, né, à língua russa, os russos étnicos do país, né, isso tudo a gente foi observado, né, pelo regime de Kiev, né, e dentro desse pacote de, digamos assim, medidas nacionalistas e tudo mais, tem também esse pacote de descomunização, né, que a Ucrânia está, inclusive na Ucrânia é proibido você ser comunista, você fazer apologia ao comunismo, né, então ele está criticando isso. Justamente. Os caras, eles criminalizaram o comunismo, mas o nazismo tá liberado, é isso? Teoricamente o nazismo é criminalizado também, mas pelo visto pode, né? Usar suástica. Na teoria, pode, né? Pois é. Porra, eu não sei se faz isso, pois é. Tá ligado? Tipo assim, não, tô criminalizando os dois aqui pra ser igual, né? Como se fosse correspondente comunismo e nazismo. Mas o nazismo realmente fica livre, né? Nessa palhaçada. Pois é. Mas eu vi uma foto, não sei se ela é real, mas tu já viu uma foto de um shopping na Ucrânia que tem uma suástica assim na escada? Chegou a ver essa porra? Já vi. Não Aquilo tem é real confirmação. mesmo? Não tenho confirmação, mas... Porque eu vi uma página grande, assim, de história, sei lá, Sim, compartilhando, aí, mas a gente nunca sabe, né? Internet, pelo amor de Deus. Eu não duvido, porque há outras fotos, inclusive de militares, autoridades ucranianas portando símbolos nazistas, né? Não é nem símbolo dos ucranianos ultranacionais, é símbolo nazista mesmo, né? Aquela nazista cadeira, mesmo, né? a suástica, sim, exato, bandeira nazista, né? O Batalhão de Azov tem um monte, né? Um monte de foto na internet aí. Porra, ó, Batalhão de Azov, esse é um tema bom. Mas calma aí, você que tá curioso aí pra saber, segura aí que a gente vai falar sobre isso. Ó, o Jota tá perguntando aqui, resumidamente ele atacou a Ucrânia para defender futuros avanços da OTAN, certo? Isso que é o que o Putin diz, né? Sim, um dos principais pontos é esse, né? Sim, com certeza. Então, há outros pontos, como posição internacional russa no mundo multipolar, ele precisa da Ucrânia, né? Ali no Near Broad, né, o exterior próximo russo, que é composto pelas ex-repúblicas soviéticas, é uma zona de interesse russo que e aí, vamos embolar para... Inalienável. Exato, obrigado. Para qualquer projeto russo de polo de poder mundial, né, digamos assim. São duas questões, né, para a gente entender essa movimentação. Tá, então tem então no discurso, a gente vai continuar vendo o discurso do Putin, mas basicamente para aproveitar aqui a pergunta, ele diz que a OTAN está avançando em direção à Rússia, né, botando novos países. Como é que é avançando? Avançando como, né? A OTAN é uma aliança militar e aí tá colocando novos países dentro da sua aliança, só que esses países são aqueles países fronteiriços com a Rússia. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo país que entra na OTAN, os mísseis dos Estados Unidos estão apontados cada vez mais próximos à Rússia. E, por exemplo, aí, se a Ucrânia, no caso, entrasse na OTAN, que é a grande questão, né, que está sendo colocada aí, que está justificando a invasão russa, se a Ucrânia entra na OTAN, então você vai ter simplesmente mísseis a 15 minutos de Moscou. E, obviamente, o Putin, né, não vai aceitar isso de boa, assim como os Estados Unidos não aceitaram quando a União Soviética quis colocar e colocou mísseis em Cuba ali na porta dos caras. Porque geopolítica é isso, né? É um jogo de war. E aí, porra, tu não vai querer. Tu tá lá com o teu território bonitinho, aí vem lá um cara e bota uma pecinha ali, porra, vai estragar teu objetivo, tá ligado? Aí tu já perdeu. Estragou o mapa, né? Porra, estragou o mapa, tu já perdeu aí o teu continente, já não vai ganhar a porra do jogo. Então, aí, o Jota tá falando que viu as bandeiras, a foto dele segurando bandeira neonazista. Sim. E tem muito neonazista realmente na Ucrânia, a gente. Isso está documentado já, o Batalhão de Azov é um exemplo. Não teria como resolver com acordo? Cara, aí que tá, né? A Rússia tentou um acordo, Pércio? Então, né, eu fui ao vivo na Globo News falar que achava que ia resolver com acordo. Né? Botei lá a cara tapa, né? Paguei esse mico ao vivo. Pô, mas é isso, né? Previsão, porra, aí tu vai no cartomante, tá ligado? Não vai no especialista. Sim, exato. Né? Assim, na minha opinião, teria. Né? Até o momento em que os acordos de Minsk ainda estavam de pé, tinha um marco ali para a gente analisar os objetivos políticos russos. Né? Mas quando volta aí, nesse dia aí... rapidão, acordo de Minsk seria o quê? Então, perdão, eu atropelei a carruagem, mas desde 2014, né, a gente tem a atuação russa na Ucrânia, né, houve a anexação da Crimeia e eclodiu uma guerra civil, né, no leste da Ucrânia. Beleza. A Ucrânia tentou algumas vezes recuperar esse território na base da porrada, não conseguiu, né,
a primeira vez fizeram os acordos de Minsk I, eles Uhum. falaram, ok, a gente não deu certo, mas vamos tentar de novo. Perderam de novo, acordo de Minsk II. Né? É o que estava em vigência até hoje, só que com violações, assim, basicamente semanais. Né? Tanto que houveram vários cessar-fogos assinados, tentaram restaurar os acordos, mas meio que a Ucrânia estava empurrando com a barriga para tentar, né, não cumprir, porque basicamente esse acordo de Minsk garantiria que houvesse uma autonomia para as repúblicas no Donbass, né, e que poderiam mesmo controlar, de certa forma, a política externa ucraniana. Então a Ucrânia, se assinasse isso, não conseguiria entrar de jeito nenhum na OTAN. Né? Então ela meio que assinou, mas não estava cumprindo. Né? E aí... Né, mas agora, o que aconteceu com esse acordo aí? Agora foi pro saco. Agora né? foi pro caralho, né? Sim, foi pro saco. Esse discurso aí do Putin, inclusive, é ele enterrando esse treco, assim, né? Beleza. Então, o Putin está aqui fazendo o enterro desse tratado de Minsk, né? Exato. Então, vamos continuar aqui com o Putin. Vamos nessa. Em 1922, na época do Império Russo, a União Soviética foi criada e era impossível manter um território tão vasto. Somente com as condições de uma federação. O terror vermelho e a ditadura de Stalin e o monopólio do Partido Comunista e a nacionalização da economia, isso não funcionava para a União Soviética, não havia direito soberano. Em prática, havia um Estado muito centralizado. Stalin implementou suas próprias ideias de um país, da criação de um Estado. No entanto, ele não promoveu nenhuma mudança na Constituição. Princípios da União Soviética não foram revisados e não havia necessidade por conta do regime totalitário. Tudo continuava funcionando e parecia bom. É uma vergonha. Ele tá falando mal aqui de quem, cara? Afinal. Tá falando mal do período soviético, né, da administração soviética. No caso, para deixar claro pra galera que tá vendo, que às vezes rola essa confusão, né, de achar que o Putin é comunista, o Putin é de esquerda, ele não é. Né, ele é de direita. Explica isso aí, cara. Afinal de contas, o Putin, ele é o quê? A gente tem que abraçar ele como um comunista, a gente tem que... Não, o que o Putin é, afinal? Bom, olha, ele tá algo entre, né, presidente e um ditador. Não é totalmente um ditador, mas também não é um presidente democrático. Né? Não dá para falar que a Rússia hoje é uma democracia. Seria o que chamam de anacracia, né? Que é o que está entre ditadura e democracia. Como é que é o nome? Anocracia? Exato. Caralho, essa eu nunca escutei. Assim, eu não gosto de usar esse termo, né? Também eu não gosto de passar pano para certas políticas que são feitas aqui, mas ao mesmo tempo não é um regime tão repressivo, né, quanto falam que é. Claro. Sim. Dizem o que o Ocidente diz, né? Que o Putin, ele é um ditador, né? Inclusive o presidente dos Estados Unidos... assassino. Isso. O Joe Biden chamou ele de assassino, né? Então, assim, não é uma coisa meio termo, é direto, né? Sim. Né? Quer dizer, em muitos termos, tem algumas violências do regime que são inaceitáveis, claro, né? Contra os jornalistas. Dá um exemplo aí. Os próprios jornalistas, né? Eu acho que a questão dos jornalistas é um exemplo claro, né? Há muitas questões também sociais aqui que, no mínimo, revoltantes, como direitos LGBTQIA+, sabe? A posição dele baseada em um suposto conservadorismo, que seria a essência da nação russa e tudo mais, né? Meio que reforça essas posições. Ele persegue gays, pessoal da comunidade LGBTQI+? Sim, há uma perseguição sistêmica no sentido de... Quer dizer, né? São Petersburgo e Moscou... São Petersburgo parece que é meio que a parte, mas Fica quanto tempo de Moscou, São Petersburgo? De avião são mais de 2 horas, né? Seria... então é longe, né? Acho que a distância mais ou menos entre Rio e Belo Horizonte, Rio e Brasília, não sei. Seria
Acho que é mais para Rio e Brasília, né? Tipo, Rio-São Paulo é 40 minutos de avião, né? Deve ser algo assim. Sim. Bom, mas só pra gente entender, então o clima na Rússia, o Putin em relação a direitos LGBT, esquece. Sim, a jornalista, a imprensa livre, como é que funciona a imprensa aí na Rússia? Olha, tem imprensa livre, só que me parece que quando ela chega num nível que começa a incomodar, eles desbaratam, sabe? A ponto Como é que é isso? Olha, dependendo do que eles simplesmente perseguem politicamente, no sentido de até mesmo falsificar acusações e tudo mais, ou aponta como se fosse um agente estrangeiro que estivesse propagandeando desinformação na sociedade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita imprensa livre aqui, né? Não é toda... Tem vários canais de notícias, né? Tem o Dost RU, que seria Rain RU, chuva em inglês, .ru, que é livre. O Moscow Times, por exemplo, também é uma imprensa livre. São mídias de oposição, seria isso ao Putin? Sim, são mídias de oposição, né? Mídias... Algumas são neutras até. Tem vários canais. Assim, só pra gente ter uma noção, por exemplo, seria mais ou menos o que a Globo News é aqui no Brasil com o PT, é esse tipo de oposição que eles fazem, tipo, às vezes até raivosa demais e tal, ou é uma coisa mais... Sim, algumas claramente tem uma tendência ocidental, claramente, ó, dá para algumas você falar, realmente, isso aí tá recebendo um financiamento ocidental, mas outras não, outras são literalmente jornalistas reportando as realidades da Rússia, né, E aí o cara vai criticar e já começa a ser perseguido, é isso? Depende da crítica, depende do que ele tá falando, né? Em termos de política interna, é meio complicado. Entendi. Bom, então, beleza. Então não é nem 100% uma democracia, nem 100% uma ditadura, fica ali no meio do caminho, mas é um regime que dá para chamar de autoritário? Sim, eu diria que sim. Autoritário, sim. É um bom termo, inclusive, né, que não fica... que aí a gente fica ali no meio termo, autoritário. Porque autoritário por autoritário, o Bolsonaro também é, mas aqui a gente não vive numa ditadura, então, né? Exato. Só para nego fazer uma analogia aí com a nossa situação. Vamos continuar aqui com o Putin. Com base na fundação de todo esse Estado, não fomos capazes de eliminar... Às vezes parece que o Putin tá muito de saco cheio dessa porra toda, né? Sim. Ele tem uma vibe assim de caralho, não acredito que eu tô explicando essa porra, tá ligado? Porra, só queria fazer minhas paradas e o nego fica me enchendo o saco. É muito Fantasias que são destrutivas para qualquer país e ninguém pensou no futuro naquela época. Rapidão, só pra falar aqui, a gente falou que ele tava criticando aqui então as políticas soviéticas, né? A visão do Putin sobre a União Soviética, porque o que dizem é o seguinte, né? O Putin, ele quer recuperar aí o prestígio da União Soviética. Por ele reconstituía a União Soviética e botava todos os países de volta do mesmo jeitinho que era. Ou seja, o que afinal o Putin ele pensa do que foi a experiência soviética e o que ele recupera desse período, o que ele acha maneiro, o que ele não acha, o que é a proposta dele hoje em dia em relação à União Soviética? Então, isso é bem interessante, porque a visão dele em relação à União Soviética, no começo, quando ele assumiu o poder em 1999, era pejorativa, né? A gente pode ver que no decorrer da sua carreira ele foi adaptando essa visão, assumindo tons híbridos, né, em relação ao passado soviético, porque o legado soviético, querendo ou não, ele tem muito peso na Rússia. Existe uma nostalgia entre a população em relação ao período soviético. A qualidade de vida dos russos em geral, no final da década de 80, no final não, né? No início da década de 80 foi o mais alto que já chegou. Até hoje a Rússia ainda não chegou no mesmo nível de qualidade de vida que os soviéticos tinham, né? Ainda há também toda essa relação com a questão do prestígio internacional, né? A questão das instituições funcionavam, educação, né? E tudo mais, né? Então, o legado soviético é digamos assim, um espinho no pé para ele, porque se dependesse dele, provavelmente ele descartaria, assumiria só que a Rússia tem que ser uma grande potência porque é a Rússia, né? Um discurso simplesmente nacionalista, mas não dá para ele simplesmente apagar, né, e ignorar tudo que a União Soviética construiu, né? Aqui em São Petersburgo mesmo, que se chamou Leningrado antes de... aqui se chamava Leningrado, né? A símbolo soviético até 1992, se eu não me engano. Posso estar enganado também, porque data não é muito bem. Mas até recentemente, é isso. Sim, né? exato. Né? Com o fim da União Soviética, eles voltaram para o nome antigo, né? Se chamava
Petrogrado, depois São Petersburgo, né? E durante a guerra, foi São Petersburgo, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa da guerra com a Alemanha, virou Petrogrado, né? E depois, durante a Revolução, decidiram nomeá-la Leningrado, né? E durante o período soviético inteiro ficou Leningrado. E aí teve um referendo que a população decidiu voltar para o nome antigo, mas, por exemplo, o Estado, né, ainda se chama Oblast de Leningrado, né? Estado de Leningrado. Seria como o Rio de Janeiro, Cidade de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Aqui o estado se chama Leningrado ainda. E em todo metrô, todo prédio público, toda praça tem alguma referência à União Soviética, né? A universidade fica claro que é do período soviético, sabe? Que as estruturas governamentais ainda lembram um pouco, remontam. Então você aí em São Petersburgo se sente na União Soviética dos anos 80, é isso? Não, diria que não, né? Você pode ver o passado, mas a sociedade é claramente capitalista, claramente... Quer dizer, tem coisas também que é bem diferente, né? A relação entre solidariedade, as questões digamos assim, dos russos com a questão do consumo me parece um pouco diferente com relação ao Brasil. Mas, como assim? Por exemplo, aqui ainda é mal visto ser consumista, ainda tem uns resquícios assim de compartilhar as coisas, sabe? Assim, que pelo menos para mim no Brasil... essa vibe meio de comunitária, assim, é isso? Sim, exato, né? Pelo menos alguns círculos sociais que eu frequento tem essa vibe, né? Então, eu não posso afirmar, né? A Rússia inteira geral. Sim, né? Mas ainda tem Mas essa o que vibe. você vê aí no seu dia a dia tem esse espírito comunista rolando aí. Não sei se é comunista, mas é mais comunitário em muitos sentidos, né? Não é tão individualista, né? Digamos. Não é aquela coisa, tipo, cada um por si e Sim, vamos nessa do capitalismo liberal, né? Exato, não é aquele negócio LinkedIn sabe, de estilo de vida, né? Mas... Entendi. Vamos mas pegar aqui tem alguma também. Tem também, né? Também. Algumas empresas já têm esse perfil, mas enfim. O Jota tá falando aqui, o Putin é muito inteligente também, falaram que antes dele começar toda essa invasão, ele tem um orçamento de 600 bilhões guardados para prevenir esses bloqueios de exportações que estão fazendo. Vamos falar disso então, porque ele tá falando aqui da reserva, né? Sim, das reservas cambiais, sim, do Fundo Soberano. Reservas cambiais, que é basicamente um cofrinho de dólar, né? Sim, e na verdade de ouro, né? Em ouro essa reserva? Em ouro, sim. Boa parte dela é em ouro. Não é melhor ainda, né? Porque, não fica nem rendido ao padrão dólar, né? O cara tem ouro. Sim. Então Pois é. Então, assim, a gente viu aí que o Biden, né, tá impondo cada vez mais sanções, tá prometendo que vai apertar o cerco, já estava fazendo isso já há muito tempo, mas agora tá fazendo mais. E aí a questão é a seguinte: a sanção econômica é uma tentativa de você sufocar economicamente o país para fazer ele desistir dos objetivos políticos dele. Então, a gente aperta aqui na tua economia, faz o teu país meio que ficar aí balançando das pernas, e aí tu vai ter que abrir mão aí das tuas intenções, né, da guerra e tal, não sei o que. Enfim, tu quer bloquear a ação política do cara através do chicote econômico. Só que aí você tem esse probleminha, esse detalhe, que é essa reserva. Então, assim, explica pra gente aí, por exemplo, daqui a um ano, vamos botar aí que essas sanções começam agora e duram aí um ano. O que isso vai afetar diretamente a Rússia? Olha, por mais que tenha as reservas cambiais, por mais que tenha, né, esse preparo russo de construir uma fortaleza macroeconômica ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, né, se não mais, o país vai sentir o baque, né, das sanções econômicas. Só que isso não afeta a agência, né, a capacidade internacional de Moscou de atuar, né, muito menos a vontade. Vai lembrar que a Rússia está em sanção desde 2014, né? Desde a anexação da Crimeia, o país está sob sanções. Né? Eu acho que assim, o cálculo de poder do Putin leva em consideração, claro, isso, mas isso não é um fator determinante para ele desistir, largar a né? mão, desistir, exato. Né? Então, assim, até o Trump falou que o Putin, fez um ótimo negócio. Pegou um país inteiro por $2 de sanção, tá ligado? Ai, caralho. O Trump comentando essas porra é demais, né? Mas beleza. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. O Rafael Torres pergunta por que a OTAN e os Estados Unidos não mandaram tropa pra Ucrânia. Sim, simples, porque a Ucrânia...
Ah, não, cara, tu deu um atraso aqui louco. Agora tu Aqui voltou. também, mas voltou, sei lá. É. Deve ser o Putin aí tentando interromper a O transmissão. ataque cibernético. O... Por que a OTAN e os Estados Unidos não mandaram tropa para a Ucrânia? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, a OTAN é uma aliança que, se você atacar um país, todos têm que responder. E aí a briga do Putin é essa, né? Para a Ucrânia não entrar, porque se entrar, quem vai entrar no lugar da Ucrânia vai ser os Estados Unidos. E, porra, se bater de frente, meu amigo, Estados Unidos e Rússia, pode dar Deus para sua existência. Acabou o mundo, tá ligado? Então, Exatamente. é basicamente por isso. A Ucrânia não faz parte, mas a Ucrânia Ocidental, que é o presidente atual, ele quer fazer parte. O Ocidente quer que faça parte, mas quem quer mesmo é os Estados Unidos, para botar ali os seus tanquezinhos, seus mísseis apontados mais próximos à Rússia. Não é isso? Exatamente. A própria questão da adesão da Ucrânia, internamente da Ucrânia, não é um consenso, né? Deve ter entre 50% e 60% de aprovação, né? Mas mesmo assim é um tópico, né, tenso, né? 40% do país não quer, simplesmente isso, né? Não quer fazer parte. Não da quer OTAN. de jeito nenhum, exatamente. Porque sabe que isso aí é chamar a Rússia, né, pra mão, né, basicamente. Sim, exato. Aí aqui tá o Jota comentando. Qual o significado de sanções? É isso, Jota. É você sufocar economicamente o país para fazer ele desistir dos objetivos políticos dele. Então é isso que o Biden tá tentando fazer agora. Vamos voltar aqui pro Putin. Líderes do Partido Comunista estavam certos de que conseguiram criar o que precisavam. E a questão nacionalista. No entanto, as mentiras custam caro. O vírus nacionalista. Ô, Natália, vamos lá, hein? Natália tá meio confusa, tá perdida. Estava aguardando. Cara, se tu estiver entendendo aí, tu fala o que o Putin tá falando, porque eu não tô entendendo nada. Ele falou de alguma coisa das lideranças da União Soviética que ela não traduziu, mas. Ele tá ainda falando aí do histórico, né? Exato. Um momento. Fala aí. Não, essa primeira metade da declaração dele é a narrativa histórica dele, né? De sucessão de fatos. Né? A segunda metade é ele explicitando. Aí a gente vai ver, né? A questão das demandas de segurança. Ele começa como um bom professor, né? Começa explicando aí, né? Toda a parte teórica, histórica, os caralho, para depois ele botar o pau na mesa e falar o que eu tô fazendo aqui e vamos nessa. Eu acho também que não é de graça essas críticas aos comunistas. O que tu acha? Qual a intenção política que tu acha que tá por trás disso? Então, tem a clara questão da Ucrânia, né, e tudo mais, mas também acho que tem um lado que é voltado para a política interna nesse discurso, porque hoje a principal posição... Para quem ele tá falando, né? Ele fez esse discurso aí, eu vi especialistas dizendo, não, esse discurso aí foi para os russos. O que os russos entendem desse discurso? Exato, porque hoje na Rússia a principal oposição ao governo Putin é o Partido Comunista, né? São os comunistas, né? A principal plataforma de oposição são os comunistas, tanto que nas últimas eleições o Navalny, né, que é o queridinho do Ocidente em relação a ser a oposição democrática na Rússia, ele foi a público pedir para a galera votar nos comunistas, né? Porque ele estava impedido, né, de participar, né? E mesmo assim, ele não é a segunda força política no país. Por mais que tentem pintar ele assim, a segunda força política no país são os comunistas. Né? Então aí ele está criticando a principal oposição também para ele. Né? Então isso é um discurso interno de combate de questão de política interna, né? Eu não sabia que esses comunistas que tu diz que são a segunda força política, eles estão representados aonde? No parlamento? Aonde que eles têm representação? Sim, no parlamento, né? Existe o Partido Comunista da Federação Russa, né? Que é o segundo maior partido do país. Também talvez o que tem a maior capilaridade, não sei, tem que analisar. Qual é o primeiro? Qual é o maior partido? É o Rússia Unida, que é o do Putin, né? Que também há comunistas no Rússia Unida. O Rússia Unida é como se fosse um MDB, né, da vida aí, para a galera do Brasil entender, é um centrão que todo mundo sabe que centrão é de direita, né? Então, né, essa galera. Mas tem os comunistas de direita, é isso. Pior que tem, aqui é um negócio meio estranho, sabe? É meio estranho, porque tem uma galera que é comunista, mais conservadora, então, sei lá. Aí fica uma coisa meio louca, né? Mas esses comunistas aí que tu diz, eles recuperam, o lance deles é recuperar
Tipo, na cabeça deles queremos voltar à União Soviética, ou qual o discurso desses comunistas? Olha, isso varia muito, né? A atual liderança, que é o Zilganov, Gennady Zilganov, perdão, ele me parece ser um comunista mais velha guarda, mas tem comunistas mais novos que pensam em novas formas, né, de construir, né, esse caminho para o comunismo, o socialismo. Né, e o partido em si, ele veio perdendo força, mas com a pandemia ele voltou a crescer. Né, e talvez isso tenha preocupado o Putin, mas eu diria também que não é só isso esse discurso. Né, ele está construindo um discurso para validar, legitimar a atuação também na Ucrânia. Mas tem essa segunda faceta, né, que sim. a questão da política interna. O discurso político ele é feito de camadas, que nem uma cebola, como diria o Shrek, né? Então, assim, tem a camada do discurso interno, tem a camada do discurso internacional, até porque o mundo inteiro está vendo o que o Putin está falando. Então, ele tem que falar para o mundo inteiro, mas ele já joga ali as sementinhas dele como um bom político, né, para questões internas, que, como tu falou, os comunistas, então, são a principal força de oposição ao Putin. Então, afinal de contas, podemos dizer que o Putin é anticomunista? Olha, em certos aspectos, sim. Né? Em outros, não. Não direi que ele é um anticomunista como há na Ucrânia. Né? Ele também não pode ser totalmente por causa do legado soviético. Né? Então não depende só dele, ele tem uma figura política a se manter que ele sabe que boa parte da base de apoio dele tem uma boa memória da relação com a União Soviética. Né? Então ele não pode chegar então a relação dele é meio que tipo assim, porra, eu vou ser muito pontual nas minhas críticas às políticas soviéticas, mas não vou ficar falando que era uma ditadura, Stalin, sanguinários, caralho. Ele não vai por esse caminho, né? Exato. Entendi. Então, vamos seguir aqui no Putin. Então, no meio da década de 1980, por meio de problemas econômicos, as questões nacionalistas se tornaram muito urgentes. Primeiro, eles começaram a falar sobre as necessidades da população, mas os líderes estavam falando sobre seus interesses gananciosos. Essa transformação gradual do Estado, da construção do Estado, em um certo momento, voltou às ideias do direito nacional. E dentro do Partido Comunista, muitas discussões internas começaram a surgir. Foi uma época de discussão populista sobre o futuro democrático, mas, na verdade, havia um déficit e havia pobreza. Ninguém estava pensando sobre as consequências trágicas para o país. Mais crítica aos comunistas. Exatamente. Seguimos atendendo os requisitos de todos no partido. E, graças a Deus, o Partido Comunista não possui mais as ferramentas que costumava ter na época do regime de Stalin. Que ferramentas são essas que ele diz? Ele está falando da questão da centralização do poder nas mãos do dirigente do Partido Comunista, que era o Stalin, né, nas mãos dos próprios dirigentes do partido, né, de controlar o país, né, de forma centralizada. Se bem que eu não sei se ele tem muita propriedade para falar isso, porque o período dele também foi um período de recentralização do poder na Rússia. Né? Mas, enfim. Pois é, né? Pois é. Aqui o Hugo tá perguntando se tem chance da China entrar na guerra. Tem chance? Não, eu diria que não. Assim, eu acho que eu vi o Hugo falando que tá com medo da guerra chegar em Portugal. Eu também acho que não tem chance da aqui, OTAN. Espero que não piore, já tô me cagando em Portugal e Portugal é longe da Rússia, ou seja, o Hugo tá em Portugal, é longe da Rússia, imagina se a OTAN entra. Não fica preocupado porque a OTAN não vai entrar, né? Sim. Olha, chance tem, mas é muito baixa, né? Então, isso aí seria um cenário apocalíptico. Né? A OTAN entrar. Porque se a OTAN entra, quem entra são os Estados Unidos, né? É isso, galera. Exato. Vocês têm que entender isso. OTAN são os Estados Unidos. E Rússia é Rússia. E Ucrânia, tadinha, tá ali no meio dessa confusão. Enfim,
Não precisa ficar preocupado, porque o nosso amigo Pércio está na Rússia, então ele tá pior do que você. Se der uma merda, Exatamente. ele vai se fuder primeiro que você, então fica tranquilo. Eu aviso no Twitter. Assim. Se der merda, eu falo, galera, deu merda. Exatamente. Aqui o Jota falando que, na opinião dele, a Guerra Fria nunca teve um fim. O que você acha disso, cara? Você acha que... Olha, eu acho que, por um lado, teve um fim formal ali em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Né? A União Soviética se retirou, vale lembrar que ela recuou voluntariamente do espaço ali da Europa Oriental. Só que, por outro lado, a OTAN continuou, que é uma das principais instituições da União Soviética. Né? Ela continuou e depois ainda se expandiu. Né? Então, teve um fim, mas a OTAN continua, é meio que anacrônico, né? E a gente está vendo os efeitos disso agora, né? Essa expansão da OTAN. Isso aí é a base do discurso do Putin, né? De estar justificando isso, porque ele fala, bom, para quem não sabe, a OTAN é a aliança do Ocidente, mas existia na época da Guerra Fria o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar equivalente à Rússia. Então era a Rússia, mais os países ali da União Soviética, mais alguns países ali da Cortina de Ferro, não é isso? Isso, Polônia, Bulgária, Alemanha Oriental, assim, eram vários, né? Tipo, Tchecoslováquia, os países assim, que não faziam parte da União Soviética, mas estavam sob a zona de influência russa e, portanto, faziam parte da aliança militar. Então Exato. A Rússia ela botava armas dentro desses países, então ficavam mísseis ali, um de frente para o outro. O ponto de encontro era Berlim, né, ocidental e oriental, né, que aí ficava ali no muro, todo mundo ali, opa, mas todos os países da Cortina de Ferro estavam ali frente a frente, né? Então, assim, não tinha um bolsão separando, né? Era realmente as duas potências ali, uma olhando para a cara do outra, né? Exato, né? Com o dedo no botão para disparar os mísseis. E vários generais ali doidos para, tá ligado? Soltar uma bombinha e acabar com o mundo, né? Sim, exato. Algumas vezes, né? Acabar com o mundo algumas vezes. Aqui, o Jota falando que era uma linha imaginária. Era uma linha imaginária, mas era muito física, porque você tinha tanque de um lado, tanque de outro, então é uma linha de tanque, meu amigo. Não é uma linha só na tua cabeça, tá ligado? É porque assim, vamos lá, só para contextualizar, porque na época da escola eu tive essa dúvida também. O muro de Berlim, galera, era só em Berlim, tá ligado? Não era um muro dividindo a Alemanha inteira, nem a Europa inteira de ponta a ponta. Quando a gente fala cortina de ferro, é uma referência ao Churchill, que fez um discurso lá no início da Guerra Fria, dizendo que uma cortina de ferro cai sobre a Europa, que foi quando a União Soviética foi meio não, né? E fechou ali os regimes e controlava tudo que passava. Então, o Ocidente ele só entra aqui se passar sob a minha cancela aqui, a minha chancela, né? Então, assim, não era imaginário, não. Era uma linha muito, muito real, né? Sim, é uma linha socialmente construída, mas que tem efeitos aí na realidade, né? Que, né, para rolar morte, guerra e tudo mais, tá? Qualquer fronteira é uma linha imaginária, mas a gente está vendo aí agora uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Por teoricamente linhas imaginárias, né? Então isso É uma linha imaginária, mas, porra, nessa linha tem tem tanque, arame farpado, tem tanque, exatamente, tem a porra toda, tá ligado? Então, assim, é isso, vamos continuar aqui com o Putin. E mesmo o papel de liderança do partido desapareceu. Em setembro de 1989, um documento foi aprovado, que é a Política Nacional do Partido. Esse documento dizia que a República da União Soviética tem todos os direitos de países soberanos. A maior autoridade dessas repúblicas pode questionar as questões sobre seu território e toda república tem sua autoridade e cidadania que se é transferida para todos os cidadãos. Não é o momento e o local de falar sobre os direitos constitucionais e a definição de cidadania. No entanto, ainda temos a questão do porquê isso foi necessário naquela época tão difícil de impactar o país.
2 anos antes do desmembramento da União Soviética, o destino da República já havia sido decidido. A Ucrânia não conseguiu a sua independência por conta própria. Temos que voltar à questão dos erros dos bolcheviques e do Partido Comunista. Caralho, ele toda hora, né, fica dando uma cutucada nos comunistas, nos bolcheviques, tá ligado? E aí, é pra você ver, né? Isso aí acho que ajuda a gente a tirar essa dúvida de que, porra, o que o Putin é, comunista? Não, galera, ele criticava, pô, o cara tá fazendo um discurso de guerra dele, criticando a herança soviética, os dirigentes soviéticos, a política soviética, a porra toda, pra mostrar que ele tem uma política diferente, tá ligado? E que política é essa? Aí ele vai justificar agora qual é a ideologia, qual é a ideia dele. Então, o desmembramento da União Soviética é o responsável. Por conta dessa mentira, Que mentira. nosso povo reconheceu outros Ao período países. do desmembramento, né? Isso que ele tá falando agora Não, é o o que ele tá período falando final. É o período final da União Soviética, né? Que com a abertura feita pelo Gorbachev, né, ali para tentar fazer uma democratização na ideia de reformar o regime e tudo mais, né, ele abriu espaço político para outras forças políticas, entre elas os liberais e os nacionalistas, né, que alguns chegaram a assumir algumas cadeiras importantes, não só dentro da União Soviética, mas dentro das repúblicas que compunham a União Soviética, como a República da Ucrânia, a República Socialista Soviética da Ucrânia, a República Socialista Soviética da Federação Russa, né? E, bom, um caso à parte é o Yeltsin, né? Vale lembrar que a União Soviética era um regime autoritário também, né? Então, em termos constitucionais, ela não era muito bem montada, né? Funcionava por causa da ordenação do partido, por isso que ele está criticando tanto o partido, né? Que ele tinha mecanismos de controlar a política interna, né? E o foco do partido, no caso, não era exatamente fazer um regime constitucional propriamente dito, funcionava meio que, né, na base dos dirigentes. E a questão é, quando o Gorbachev faz essa abertura... Só para lembrar rapidão, a dissolução da União Soviética foi uma decisão de dentro do governo soviético, é isso? Não foi muito bem do governo soviético. Foi justamente essas lideranças liberais e nacionalistas que assumiram posições nessas repúblicas que decidiram por acabar com o governo, né? O Gorbachev ele faz essas reformas. Dá um exemplo. O Gorbachev ele chegou ao poder como? O Gorbachev ele chega ao poder em 85, se eu não me engano, com a morte do Brezhnev. O Brezhnev morre em 82. Leonid Brezhnev. Tem 2 sucessões nesse período. Eram 2 senhores muito velhos que assumem a liderança da União Soviética. Eles chamam, inclusive, esse período de gerontocracia. Os 2 morrem em um período de... Morre Brezhnev e esses 2 senhores em menos de 2 anos. E o partido fala, cara, vamos escolher alguém mais jovem. Só tinha um cara que era mais jovem. Alguém que não morra em meses, né? Exato, né? Era o Gorbachev. O mais jovem era o Gorbachev? Era um dos mais jovens, né? Ele era um quarentão, um cinquentão quando ele assumiu, né? Pra tu ver a velharia que fazia parte desse partido, né? Pois é, exatamente. Né? O Politburo, no caso, né? Que é a alta cúpula, né, do partido. Né? E ele era considerado um moderado, né? Não era um reformista aberto na época. Só que ele já era meio que um liberal em muitos sentidos, né, na sua visão de mundo, né? Ele mesmo se diz uma cria da 20ª reunião extraordinária, eu esqueci o nome agora enfim, que condenou os atos de Stalin, né, na União Soviética. Isso aí foi um... Teve aquela meio que uma convenção, né, o expurgo de Stalin, um negócio desse que mostrou os crimes, né, do Stalin. Isso, exatamente. Agora me fugiu o nome, tem um nome grande, específico, bastante burocrático, que eu ouvi na faculdade essa porra, então, porra, tem 10 anos aí, não lembro mais. Pois era pra eu lembrar, porque eu li sobre isso recentemente, mas enfim. Você é meio que obrigado, né, mas tudo bem. Exatamente, né? Perdão, time. Enfim, ele mesmo se diz uma cria disso, né? Ele era de alas liberais do Partido Comunista, não é um liberal que a gente vê no Brasil, por exemplo, né? Eram, digamos assim, alas, né, mais propensas a ideias democráticas e tudo mais.
né? E, enfim, ele tenta fazer essa democratização, dá espaço para forças aí de fato liberais e nacionalistas chegarem ao poder, como o Yeltsin, né, que assume a presidência da Rússia dentro da União Soviética, e o Yeltsin simplesmente começa o que chamam de guerra constitucional. Ele começa a atacar lei, né, e lei atrás de lei dentro da União Soviética, que é inconstitucional em relação à Constituição Soviética, né? Então ele bota uma lei, é como se fosse, sei lá, o governador do Paraná botar uma lei que não condiz com a Constituição do Brasil, né? E, só que a União Soviética ela não tinha uma estabilidade constitucional para poder falar, cara, isso é inconstitucional, para com isso, né? E ao mesmo tempo... Isso é golpe, não tinha essa, né? Não tinha essa, né? E ao mesmo tempo estava em um período de crise econômica, crise social que o Putin está falando, né? E enfim, o Gorbachev ele vai tentar contornar a situação, vai dar extremamente errado, porque ele vai tentar fazer uma confederação, aí ele vai sofrer uma tentativa de golpe, e quem vai parar esse golpe é o Yeltsin, né? Com aquele lance lá, aquelas imagens nego dando tiro de tanque no parlamento, caralho, foi isso? Não, isso é depois. O Yeltsin depois vai bombardear o parlamento, né? Para você ver o nível tá. Porra, é golpe em cima de golpe, né? Pois é. É aquela foto, você provavelmente já deve ter visto a foto com uma mulher botando uma flor dentro de um canhão. É essa foto dentro de um tanque. Né? Foi a tentativa de golpe para derrubar o Gorbachev e voltar com a União Soviética do jeito que era. Sem esse negócio de democratização, vamos voltar ao que era. Não deu certo. Né? O Yeltsin, o golpe não dá certo, essa galera cai no ostracismo, abre espaço para outra galera, que era o outro lado da oposição ao Gorbachev, né? Que aí, né, o Yeltsin, a primeira coisa que ele faz é na canetada, junto com os líderes da Ucrânia e da Bielorrússia, dissolver a União Soviética. Né? É isso que o Putin está criticando, que foi meio que ilegal o ato de dissolução da União Soviética. Né? Então foi o Gorbachev com outros líderes aí das repúblicas que falou, acabou a União Soviética. Não, foi o Yeltsin, o Boris Yeltsin. O Yeltsin, desculpa. Isso, o Yeltsin. Exatamente. E aí depois o Gorbachev, que era da ala mais liberal, ele foi o que colocou aí, fez a abertura econômica, a perestroika e depois a glasnost, é isso? Exato, ele dissolve a União Soviética, depois chama eleições, se elege, né, e começa o processo aí de desmontar todo o aparato comunista, né, a economia mover aí com a terapia de choque, né, para quem não sabe que é basicamente que é terapia de choque? O Brasil passou por momentos parecidos, né, a gente pode pegar aí o momento do Fernando Collor de Mello, né, como uma terapia de choque, é uma abertura de mercado, né, brusca, radical, né, privatizações radicais, né? Isso gera desemprego, desestabilidade social. Né? Se no Brasil gerou isso, você imagina a União Soviética, né? Que era uma estrutura completamente... Né? Exatamente. Né? Gerou gigante, fome, né? Gigante, cheio de país, cheio de gente de tudo que é jeito. Para você ter uma ideia, 40% da população aqui foi jogada na extrema pobreza nesse momento, nesse período. 40%. Caralho, tipo assim, de um dia pro outro, tu se fudeu. Exato. Faliu. Exato. Então, assim... A crítica do Putin aqui é essas lideranças soviéticas que se embolotaram lá todos, fizeram políticas desastrosas que levaram aí não só... o problema não foi só a União Soviética deixar de existir, na verdade foi fragilizar a Rússia, né, a ponto de deixar aí ela numa situação em que ela, nos anos 80 estava voando e nos anos 90 caiu numa crise, numa depressão absurda, gerando não só problemas econômicos, como você está falando de miséria, né, da população, como crises sociais, né, inclusive que depois levaram ao outro golpe aí, aquele bombardeio que foi o Yeltsin que bombardeou o parlamento, foi isso? Sim, exato, né, com a crise econômica da década de 90, a galera falou, cara, isso aqui tá uma merda, vamos voltar pro comunismo. Aí ele falou, não, né, pode... Nem fudendo. Agora já é tarde, já tô no poder e, bom, soltou os canhões, né, no parlamento. Exatamente então isso. Aquilo ali foi uma tentativa de segurar o parlamento que queria reverter para a União Soviética, é isso? Não sei se reverter para a União Soviética, mas realmente voltar, né, até mesmo... Então o parlamento... autogolpe do Yeltsin, exatamente. Naquele momento o parlamento era de maioria oposição ao Yeltsin, né? E tentou aí acabar com o governo dele, ele foi lá e tanque na porra toda. Sim, era o Supremo Soviete ainda, né? Então... o buraco é mais embaixo. Exato. Vamos ver aqui o Putin. Não só reconheceram, mas a Rússia estava passando por uma época muito difícil e ajudando seus parceiros e países independentes. E isso inclui a Ucrânia.
porque a Ucrânia começou a pedir todo tipo de apoio em nosso país, com todo o respeito, enviou esse auxílio e esse suporte. Estamos falando de energia e benefícios que a Rússia deu à Ucrânia. E estamos falando de 1991 até 2000, 250 bilhões de dólares em auxílio. Ele tá falando aqui da tal da ajuda que a Rússia fez à Ucrânia desde os anos 90. O que é isso? Sim, ele está falando, né, dos descontos no preço do gás que haviam, né, para a Ucrânia meio que continuar na órbita russa, né? Ele está falando também do perdão da dívida. Não, a Rússia, na verdade, assumiu a dívida externa ucraniana, né? Inclusive terminou de pagar só em 2017. Né? Caralho, que dívida grande, hein? Pois é, né? Mesmo depois de ter a crise com a Ucrânia, eles continuaram pagando a dívida, né, da Ucrânia. Ele está falando desse momento aí em que a Rússia tentou se comportar como uma parceira da Ucrânia e tudo mais, né? Tá botando na mesa aí esses dados e ações russas, né? Que seriam ações de, sei lá, irmandade. Ações de ajuda, né? Isso. Exato. Então, assim, ele tá construindo o discurso dele mostrando que, porra, a Rússia sempre ajudou a Ucrânia, a Rússia sempre esteve ao lado dos interesses ucranianos e que, pô, agora, então, a gente não tá simplesmente invadindo um país para dominar e destruir, né? Como, por exemplo, a liderança russa, ucraniana hoje diz que o objetivo da Rússia é destruir a Ucrânia. Porra, procede isso? Olha, na atual guerra, eu não sei dizer quais são os objetivos claros russos, né? Me parece que é muito drástico a Rússia destruir um país que é extremamente vital para seus projetos de grande potência futura, né? De polo de poder até porque internacional. tem muito russo lá, né? Então você Exato. mataria seus próprios compatriotas? Acho que não, né? Sim, né? Jogaria eles, né, num estado falido? Eu acho que não também, né? Vamos esperar para ver, mas... Agora... a previsão agora aqui, meu amigo, a gente não vai conseguir fazer porque os acontecimentos aqui estão... Né, a gente está tentando correr atrás, mas o que a gente consegue fazer é analisar baseado aí na história. Então a gente está tentando entender esse discurso atual do Putin, colocando aí o pano de fundo histórico para ver se faz algum sentido, o que é verdade, o que não é, tá ligado? O que é só discurso. Enfim, estamos tentando aqui descascar essa cebola do discurso aqui do político do Putin. Auxílio à Ucrânia pela Rússia. Isso não é tudo. Estamos falando também sobre as dívidas da Ucrânia, centenas de milhões de dólares. Joga na cara. No entanto, a Rússia estava pronta para assumir essa dívida soviética e pagá-la completamente em 2017. Em retorno, os países independentes deviam abrir mão de certos bens estrangeiros e tivemos esses acordos com a Ucrânia também. E eles alegam que alguns ativos da União Soviética, e apesar de tudo isso, a Rússia tem trabalhado com Tá complicado para a Nathalie. Apoio em diversas áreas de cooperação com a Ucrânia. Ele falou de alguma a cooperação bilateral. Como é que é? Ele falou de alguma cifra aí de bilhões de dólares que ela simplesmente não traduziu. Eu tô perdido entre os dois. Porra, Nathalie, tu tava precisando fazer um intensivo aí no teu russo, hein? Eu vou te falar. Em 2011, superou 50 milhões de dólares. Ele tá falando da Rússia, da dívida ucraniana, é isso? Sim. Agora ela conseguiu pegar então, 50 milhões. Parece que as autoridades ucranianas agiram de uma forma de que queriam ter todos os benefícios, mas nenhuma responsabilidade e deveres.
энергетического транзита и Então банально ele tá dizendo aqui, né? A gente tava ajudando a Ucrânia, porra, de boa, na irmandade, na parceria. E, pô, os caras só queriam um benefício e depois vêm meter papo de querer entrar na OTAN? Porra, aí é sacanagem, né? É meio Pois que. é, Ele tava assim, pô, meu amigo, pô, que ingratidão do caralho, né? exatamente, né? Ele está Tipo criticando aí isso. a política multivetorial, política externa multivetorial da Ucrânia, né? Que a Ucrânia nem se aliava à Rússia, nem ao Ocidente, meio que ficava ali fazendo uma ponte entre os dois, tentando, né, Tentando becar. pra... Mais ou menos dá pra dizer que a Ucrânia, tipo, era ali o do terceiro mundo que tava ali tentando pegar benefício tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Mais ou menos isso? Exato, né? Praticando uma equidistância, né? Porque até 2013, mais ou menos, foi essa política externa, né? Houve alguns momentos que Ah, tá. foi aproximação com o Ocidente, com as revoluções coloridas, né? Uhum. Mas era meio que uma equidistância, né? Tentando se beneficiar. Então, assim, não assumia somos Ocidente, nem somos Rússia. Nós somos aqui Ucrânia e a gente vai conversar com todo mundo. Se tiver um pouquinho daqui, a gente pega, se tiver um pouquinho dali. E o Putin tá falando, meu amigo, desse jeito aí não funciona. Ou tu se Ex- posiciona, tá ligado? Não é isso? Exato, né? Isso aí funcionou até 2013, né? Quando começaram a discutir a adesão da Ucrânia na União Europeia e também na OTAN. Ah, então isso Aí, é agora. Isso aí é 2013, pô, foi ontem, né? Essa sim, discussão se a Ucrânia vai entrar na OTAN começou em 2013. começou a discussão da Ucrânia e da Geórgia entrar na OTAN, na verdade, começou lá em 2008, né? Em 2007, perdão, com o George Bush, né? Aham. Ele fez a extensão, né? Falou, ó, eu acho que também Ucrânia e Geórgia podem entrar também. Né? Aí começou o negócio de Entraram desandar. na época do Bush, na época do Bush entraram vários na OTAN, né? Tipo, acho que Entraram ali vários. Estônia, Letônia e Lituânia entrou num combo só, né? Não foi isso? Sim, Estônia, Letônia, Lituânia e outros vários países. Né? Foi um combo, acho que de 7 países de uma vez só. Né? Aham. Tem até um evento E, na Casa Branca lá, é muito engraçado. Tá o Bush lá e, tipo, os outros representantes, assim, todo mundo, tipo, então somos da OTAN e tal, tipo, uma festinha infantil. Mas sim. o que ele tá dizendo aqui, então, é que, bom, só em 2013 é que começou esse papo, né, da Ucrânia pender pro lado ocidental. Até então ela ficava ali na gangorra política, né? Sim, aqui ele está criticando justamente essa gangorra política, né? Mais pra Sim, frente ele vai criticar justamente essa pendência aí pro lado da ocidental. Ucrânia, né? Beleza, vamos seguir aqui. воровство газа. Добавлю, что в É Киеве importante пытались lembrar использовать диалог с Россией как предлог для торга с as Западом. ameaças permanentes das autoridades ucranianas em relação à Выбирая для energia, себя преференции. Но в противном случае будет расти que estavam российское влияние на Украину. constantemente chantageando em relação ao suprimento de energia e tentar obter certas preferências, e foi isso que usaram nas negociações conosco desde o início. Desde o início, a Ucrânia se recusava a reconhecer todo o histórico e toda a história e as gerações de pessoas dos russos que vivem na Ucrânia. E é claro que a Ucrânia teve de encarar esse nacionalismo extremo e até o neonazismo. Ó, entrou a parte do neonazismo, né? Quando é que esse neonazismo começou a aparecer na Ucrânia e quando é que se tornou realmente um problema, assim? Olha, eu não sei dizer quando começa a aparecer de fato. Eu estaria na década de 90, né, com a abertura política. Foi um momento assim de decomposição total do tecido social, né, de turbulências sociais, extrema pobreza e tudo mais, né, o que propicia o surgimento desses grupos. Né. Só que a evidência, né, se tornaram evidentes justamente a partir de 2013, né, com o Euromaidan, né, e com as ações, não era nem em relação ao movimento do Euromaidan, sim, mas em 2013, 2014, a gente viu a atuação desses grupos matando gente, matando russo étnico, né, incendiando um prédio em Odessa, que é uma cidade portuária da Ucrânia, com gente dentro, né, matando líderes sindicais, né, postando fotos e vídeos nas mídias sociais com roupa neonazista, com emblemas, suásticas e tudo mais. Né. Então, assim, saíram do armário em 2013. Sim, 2013 e 2014. Né. Perderam ali a vergonha, né? Exato. E aí, só pra gente lembrar,
Foi 2013 que tiveram várias revoluções no mundo. Revoluções não, né? As chamadas revoluções coloridas, que foram protestos aí em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, né? Tivemos 2013, Turquia, Grécia, teve na Ucrânia também, foi 2013, né? Sim, no final de 2013 a gente tem a Revolução Laranja na Ucrânia, né? Que basicamente foi o foi líder a Revolução ucraniano. Laranja? O presidente da Ucrânia, o Viktor Yanushchenko, que era um cara que estava na balança ali, mas que pendia mais para o lado pró-Rússia, ele estava decidindo se entrar na União Europeia. A Rússia chegou e falou, cara, se você não entrar na União Europeia, eu te dou esse pacote de benefícios aqui, muito dinheiro, né, benefícios econômicos, comerciais e tudo mais, e você entra no bloco comercial que eu estou formando, que é a União Econômica Euroasiática. Aí ele falou, cara, é isso, vou entrar nisso. E aí a galera, né, falando muito mal e porcamente, o pessoal que é ocidentalista se revoltou, né, começou uma série de protestos. Nesses protestos tinha de tudo. Tinha o pessoal que é liberal, ocidentalista, que a Europa é tudo de bom. Tinha inclusive gente que ia no protesto falando que queria comprar lingerie da Europa. Teve esse tipo de coisa lá. É a galera que queria ir pra Disney aqui no Brasil, né? Queria derrubar a Dilma pra ir pra Disney, beleza. Exatamente. E também tinha a galera de ultradireita, né, os extremo nacionalistas, que já tinha uma narrativa de que o problema da Ucrânia era a relação com a Rússia, que a Ucrânia tinha que se livrar da Rússia, né, que os russos étnicos eram uma composição social indesejada, impura, que não eram ucranianos. Né, aí o nacionalismo varia muito, né? Tem o nacionalismo que é aquele nacionalismo padrão, até o cara que é favor do extermínio étnico, né? De matar. Aí é o nacionalismo que chega na xenofobia, na porra toda, e como o cara é, né, como um bom filho da puta nazista, é eliminar o outro, né? Então, assim, começou então desde 2013 a ter esse discurso, começou a subir de perseguição mesmo aos russos que moravam na Ucrânia, é isso? Sim, sim. E, assim, vale lembrar que é uma minoria na Ucrânia, né? Mas é uma minoria com muito capital político e muita influência, né? É uma organizada, né? Consegue pressionar muito o governo de Kiev. Tem uma proeminência midiática muito grande também, né? Então, eles conseguiram moldar e entrar na política ucraniana de uma forma bem incisiva, né? Eles estão... Né? Eu diria, por exemplo, que o Zelensky não é, obviamente, um neonazista, mas no governo dele tem muitos elementos. Ele tem que dialogar com essa gente para poder governar, né? E ele então, se utiliza disso. Existe um parlamento na Ucrânia, é isso? Tem, né? Tem. Nesse parlamento tem membros dessas forças neonazistas aí? Tem membros, há partidos inclusive neonazistas, né? São obviamente a minoria. Mesmo? Sim. Claramente assim, aberto? Sim, claramente abertos, né? Com assento no parlamento há um partido de extrema direita, né? Que é extrema. Não tem gente que diz que não pode dizer que é neonazista. Eu não sei. Para mim ali já está no limiar que, sinceramente, é neonazista, que tem. Assim, se não me como é engano, que se identifica um nazista? Como é que se identifica um nazista? É pelo seu discurso, né? Então, se os caras falam que, porra, aquela raça dali é impura, deve ser exterminada, é um bando de verme, pô, meu amigo, já é o suficiente, né? Já é o suficiente, exatamente, né? Então você não precisa dizer que é nazista e andar com uma suástica para ser um nazista, né? Por isso que o Aldo Rain fez questão aí de rasgar a testa dos caras para deixar marcadinho para ninguém esquecer. Então, vamos seguir aqui com o Putin. которые с помощью разветвленной сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали. Começamos então a ouvir alegações nacionalistas da Ucrânia em relação à Rússia. É importante entender que a Ucrânia nunca teve uma tradição consistente de ser uma nação de verdade. Eles começaram a copiar modelos estrangeiros que não estão enraizados em sua cultura e história. Começou. Eles estavam sempre buscando seus interesses gananciosos que não tinham nada a ver com o interesse da população ucraniana. De quem que ele está falando aqui? Porque se ele coloca que os caras estão com interesses contra a população, que grupo é esse? Ele está falando
dos grupos nacionalistas, na verdade das elites, né? Ele está falando da oligarquia ucraniana que está no poder em conjunção, né, com esses grupos nacionalistas. Essa oligarquia ucraniana ela é formada assim por quem? Dá um exemplo, assim, tipo, de que setores econômicos? Quando a gente fala oligarquia, a gente está falando de setores econômicos ricos, né, poderosos. Ricos, poderosos, é isso que é oligarquia. Sim, sim. A questão é que a Quem são esses oligarquia, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, ela não é só um setor econômico, ela também é um setor político, né? A gente tem, por exemplo, o próprio Petro Poroshenko, que é o ex-presidente da Ucrânia, que é um oligarca, né? Há outros oligarcas na Ucrânia que detêm além do controle, né, econômico, né, é uma sociedade com muita desigualdade econômica, com alto controle da economia na mão de poucas pessoas, não são nem grupos, são pessoas, né, eles também têm muita influência política, né, eles moldam muito a política dentro da Ucrânia. Né, Esses caras são donos de quê? Oligarcas dono de quê, assim? Desde estúdio de televisão, né, canais midiáticos, até, por exemplo, o Petro Poroshenko é dono de uma fábrica de chocolate. Né? Ele começou com a fábrica de chocolate. O Willy Wonka? É basicamente o Willy Wonka, né? O Willy Wonka de extrema direita, não sei. O Willy Wonka nazista, caralho? Que porra é essa? Quase isso. Não, ele não diria que ele é de extrema direita, mas ele é uma direita assim, e ele dialogou muito com esses grupos ultranacionalistas e tentou se reeleger se baseando nisso, né? Não conseguiu. Quem se ganhou foi o Palácio, né? O a direita ela não tem muito problema em se aliar a nazista se o objetivo for o comum, né? Assim, exato. O liberal, ele tá ali naquela linha ali, bem fininha, tá com um pezinho na meia-lua ali no fascismo, né? Se precisar, ele cai pro lado de lá com toda a tranquilidade do mundo, como aqui os liberais brasileiros fazem, né? MBL fez, o Renato, todo mundo, né? Agora todo mundo arrependido. Mas na hora, qualquer... eu falei, mano, eu falei isso hoje, eu falei assim, porra, o mamãe falei lá, o Arthur Duval, porra, ele apoiou junto com o MBL o Bolsonaro, inclusive entrou para o Patriotas, né? Foi apadrinhado assim forte, não foi só um apoio, tipo, eu voto no Bolsonaro. Não, o cara entrou na estrutura fascista de cabeça. E aí se arrependeu depois, porque, porra, né? Aí também é demais, né? Porque é suicídio político, né? Porque quando é benefício político, eles estão dentro. Quando aí começa a ficar ruim, eles saem, como um bom oportunista faz, como um bom liberal oportunista. E, meu amigo, se for Lula e Bolsonaro pro segundo turno, você pode ter certeza que o MBL vai votar no Bolsonaro. Não tem dúvida. Sim. E vai fazer campanha a favor. MBL, Naro e os caralho. Pode esperar que vai acontecer, tá ligado? Então, assim, o liberal, ele não tem problema de cair pro fascismo, até porque é aquilo que a gente diz, né? O fascismo, ele é só uma faceta do capitalismo, né? É só o capitalismo mais sem vergonha. É o capitalismo sem vergonha, tá ligado? Sim, né? O capitalismo com medo, né? Do comunismo, digamos assim. É o capitalismo né? com medo, o capitalismo com medo de deixar de existir, né? Porque o capitalismo ele já separa, ele já exclui, ele já divide, ele já concentra, ele já mantém o poder nas pessoas que interessam. Então, assim, o nazismo, o fascismo, o nazismo, ele faz isso, né? A mesma coisa, só que sem a vergonha de dizer que odeia todo mundo e quer matar todo mundo, né? Então, é isso. O fascista é só um capitalista sem vergonha. Exato. Vamos seguir aqui com o Putin. Eles falam do povo ucraniano, mas isso não está baseado em criar melhores condições para a população. E sim para atender aos requisitos do Ocidente. E esconder os bilhões de dólares que eles roubaram de certos negócios. Então, muitos oligarcas na Ucrânia subiram ao poder com base no populismo. Estamos falando até sobre a região de Donbass. Mas assim que chegavam ao poder, seguiam então aos seus ideais de pré-eleição e voltavam atrás em suas promessas de apoiar as pessoas que votaram neles. Eles não usaram a força, mas os radicais se tornaram mais.
и искусственно Eu entendi nacionalismo e corrupção ali, você também entendeu isso? Sim, exatamente. Caralho, hein? Aí, tô pegando Já russo, tá. hein? Pois é. Tô fazendo um intensivo com o Putin aqui, irmão. Pô, tá maluco? Sérios истинные культурные, e экономические, foram, социальные интересы enfim, народа, реальный capazes de суверенитет subir ao Украины poder разного рода спекуляциями e на aumentar национальной a почве и corrupção na внешней Ucrânia. этнографической атрибутикой. Устойчивый É interessante ele falar de corrupção porque o anticorrupção é o discurso que levou ao poder o Zelensky, né? Que é o que tá lá agora, que é o presidente da Ucrânia, né? Exato, exatamente. Então, assim, ele já usa aí um gatilho pra quem tá ouvindo ele de que, pô, meu amigo, olha só, esse papinho aí de anticorrupção, porra, tá de sacanagem, né? Você não Pois é. conhece tu não conhece a oligarquia ucraniana. Então ele tá tentando aqui expor quem é essa oligarquia ucraniana e separar, né? Ele tá fazendo exatamente, tá criando, botando as linhas ali pra falar quem ele tá atacando, né? Eu não tô atacando um país, um povo, né? Não tô fazendo isso. Tô atacando essa oligarquia nacionalista. Ele tá pontuando, ele tá identificando o inimigo, tá desenhando o inimigo, né? Exatamente, né? Se você pegar para analisar essa fala dele, ele está justamente criticando a aliança que tem na Ucrânia entre os nacionalistas e essa oligarquia, né? Uma oligarquia que tem interesses econômicos com o Ocidente. Né? É um processo que também houve na Rússia, né? O capitalismo russo no começo ainda é um capitalismo com, obviamente, extremamente problemático, extremamente corrupto, né? Com oligarcas também, mas os oligarcas do começo ali, que o Putin depois ele vai cortar as asas, eles também tinham isso, né, de tentar forçar o governo ao alinhamento ocidental por causa dos ganhos que eles tinham com isso, né, com as relações econômicas do Ocidente. Né? Então, por exemplo, a Rússia recebeu muito dinheiro no final da década de 90 de empréstimos diretos dos Estados Unidos, só que esse dinheiro não chegava no Estado russo, era para as empresas oligarcas, esses oligarcas recebiam dinheiro e depois mandavam de volta com evasão de divisas, né, para o Ocidente. Né? Então, aí é o um Putin mecanismo foi que lá e sim, acabou com essa gracinha, né? não que os oligarcas que ficaram do lado do Putin não sejam corruptos, também são. Né? Sim, isso aí tá, não tô... Exato. Né? Só que isso hoje na Ucrânia ele está vendo o que aconteceu na Rússia na década de 90 com esteroide, né? Digamos assim. De maneira mais exagerada. Mas, bom, ele tá descrevendo aí quem são os inimigos dele dentro da Ucrânia. Então, vamos ver o que ele vai falar mais. E colocavam seus interesses gananciosos em primeiro lugar e esqueciam dos interesses da população da Ucrânia. O país estável e a nacionalidade estável não é algo experimentado pela Ucrânia. Os clãs e os oligarcas interessados apenas em seus negócios dividem a Ucrânia. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до государственного Os radicais utilizaram a insatisfação da população americana, ucraniana, Calma, e Nathalie, respira. promoveram um golpe de Estado e recebiam apoio do governo de Kiev, e estamos falando também de $1 milhão por dia. Vai, Nathalie. Porra, a Nathalie não consegue terminar a frase. Que nervoso, Nathalie. Porra. Tá falando aqui de revolução, não, golpe. Que golpe é esse, cara, que ele falou agora? Eu acho, eu me perdi um pouco na tradução da Nathalie, mas pelo que eu ouvi ele falando, eu acho que é do Euromaidan, né, de 2014, né, no caso. Explica aí pra gente o que foi esse Euromaidan. Então, o Euromaidan foi a Revolução Colorida, a Revolução Laranja, né, que tirou o Viktor Yanukovych e a Yanukovych, perdão. Que os nomes também começam... É complicado, pois meu amigo. Puta que o Viktor Yanukovych, né, do poder, né, e botou no lugar, né, digamos assim, foi uma troca de regime. Né? Havia um governo que era de centro, tendia para a Rússia, teve esse Euromaidan e o governo começou com as ideias, cara, agora é o Ocidente, vamos nos integrar à União Europeia, vamos entrar na OTAN, né? Vamos acabar com essa ideia de, digamos assim, equidistância entre Rússia e Ocidente, né? Vamos acabar com esse negócio também de privilégio para russo ético, e enfim,
né? Como eu disse, tinha uma aliança. Esse aqui é o Yanukovych, foi então o que assumiu o governo da Ucrânia depois do Euromaidan da Revolução. Não, e esse foi o que caiu. Esse foi o que caiu. Tá. É por isso que o Putin tá aqui todo feliz aqui do lado dele. Né? Exato. Entendi. Então esse aqui era parceiro do Putin, né? Então era chegado na Rússia. E aí depois caiu e assumiu qual é o nome do outro? Olha, teve um governo interino, né, que assumiu o processo de transição. Que agora o nome do primeiro-ministro... Não, interino, meu amigo, interino ninguém liga pro interino. Eu quero saber o oficial, quem é o cara que assumiu depois. Logo na primeira eleição ganha o Petro Poroshenko, né? Que é... Então, é o tal do oligarca lá. Exato, é o Willy Então, Wonka. o Willy Wonka aqui, ó. Aí. Não tem cara de chocolateiro? Tem cara de chocolateiro, sim. Pois é, aí. Né, que segundo as leis agora o Zelensky, né, no final do ano passado, esse ano, começou a tramitar com leis anti-oligarquia. Só que essa anti-oligarquia é bem, digamos assim, aleatória, né, para não dizer seletiva. É seletivo, exatamente. Talvez, seletiva. Tipo uma lava-jato no Brasil, é isso? Exato, né? Então ele estava usando essas leis oligarcas para prender os opositores políticos dele, né? Que no caso o Petro Poroshenko, né? O líder da plataforma de oposição na Ucrânia, né? Esqueci o nome também. Velho, o problema não é o oligarca, né? O problema é de que lado o oligarca está. Então se estiver do meu lado, tá tudo certo. Bem-vindo. Sinta-se em casa. Agora se tá do lado errado, aí a gente vai te pegar. É isso. Se todo mundo é corrupto, né? Se todo mundo é corrupto, aí tu bota os bons, os teus do teu lado, protege e vai atrás dos maus, né? Que você elege aí como mal. Então, é bem similar ao que a gente faz aqui no Brasil, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Exatamente. Vamos ver o Putin falando mal aqui da oligarquia. E esse dinheiro era transferido para as contas pessoais dessas pessoas. E quantas pessoas sofreram, então, por conta... Cara, rapidinho, o Tico Santa Cruz tá me mandando um WhatsApp. Não sei porquê, mas beleza. Totalmente aleatório, tá ligado? Vendo o Putin, discutindo Ucrânia e o Tico Santa Cruz. O que mais vai? Tô com medo já do que pode acontecer pra mim hoje, tá ligado? Estamos acompanhando o presidente muito louco. Vladimir Putin e precisamos enfatizar que esse era uma mensagem para a população russa, falando sobre a União Soviética e Lenin e falando sobre a questão dos estados independentes e que isso está criando um peso para a Rússia e falando também que os dois estados na Ucrânia, que são liderados por separatistas, vão ser reconhecidos pela Rússia como estados independentes. Aí ele anuncia o reconhecimento das duas províncias ucranianas quais são o nome delas? Lugansk e Donetsk. Né? São os dois estados, são dois estados ao leste da Ucrânia que agora são estados independentes, de fato. Né? Segundo a Rússia, né? Não foi reconhecido. Vamos lá, então, assim. Então, se perguntarem hoje, você fala que essas regiões são independentes. Se você for o Putin, sim. Se você não for o Putin... Não, o Ocidente vai dizer que não. Sim, factualmente elas são, né? De fato, são independentes, né? Por enquanto. Também não duvido que haja um projeto de anexação, como foi na questão da Crimeia. Isso aí também é futurologia, né? A gente vai ter que esperar para ver. Mas é que nem a Crimeia, né? Não reconhecem a anexação por parte da Rússia, mas hoje é de fato parte da Rússia. Né? Não tem... Né, de júri pode não ser, né? Juridicamente pode ter as controvérsias, mas de fato... ele tá garantindo essa independência aí, que quando ele reconhece a independência, ele garante essa independência na base do canhão. É o que ele tá fazendo agora, né? Então, assim, é na ponta da bala que ele diz, não, eles são independentes sim. Aí ele vai lá e, bota o tanque lá e fala, agora tô te provando que eles são. Porque se você disser que eles não são independentes, aí tu vai arrumar um problema, comigo. Então, né, aqui ele anuncia esse reconhecimento de independência, que é o prenúncio já do que aconteceu depois, né? Sim, exato. 2 dias depois vai ter intervenção.
Então aqui ele já tá abrindo o caminho e ele já tá fechando o discurso dele. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos acompanhar seus comentários nas próximas horas, mas por hora, vamos então passar para nossos colegas nos Estados Unidos. A Nathalie cansou, acho que é isso. A Nathalie cansou de traduzir, foi embora e falou: chega pra mim dessa merda, não tô entendendo nada do Putin. Então é isso, deixou a CNN na mão. Eu tava estranhando o tamanho do discurso. Foi... assim, eu tô crente que essa era a porra do discurso todo. Puta merda. Não, o discurso todo tem mais de 1 hora, eu acho. Caralho, então ainda bem que eu peguei o discurso errado, porque a gente não ia ficar aqui, aí fica 1 hora assistindo, mais 1 hora comentando, aí fudeu, meu amigo. Aí já tinha acabado a guerra, a gente tava aqui conversando ainda. Mas, bom, então, resumindo aqui para você que chegou até aqui ou entrou agora, a gente assistiu aqui o Putin fazendo o discurso que ele fez agora dia 21, essa semana, que reconheceu as repúblicas aí, aquelas 2 repúblicas na Ucrânia, como independente, e logo em seguida ele fez a ação dele em cima com a invasão na Ucrânia, mas é o que vocês estão acontecendo, o que está acontecendo agora, tá? O que está acontecendo agora aí, trend topic, os caralho, é isso. Então esse é o discurso que o Putin justifica historicamente, politicamente, por que ele está entrando em guerra com a Ucrânia e com quem, né? Na real, ele está localizando o inimigo, ele está descrevendo o inimigo tanto para o seu público interno russo, né, para a sua população, porque afinal, como dirigente russo, ele tem que fazer, né, ele tem que falar para o seu próprio povo, né, porque, porra, você não entra numa guerra assim de qualquer jeito, né, tipo, tirei da minha cabeça aqui que eu vou entrar na Ucrânia, não é assim. Então ele justifica para o seu público interno e para a comunidade internacional dentro desse contexto geopolítico, né, porque isso aí é, né, pura geopolítica, né, que ele coloca, ou seja, eu estou ameaçado aqui por uma aliança militar de um país que me considera inimigo, que são os Estados Unidos, e que realmente, né, os Estados Unidos, ele, não sei, nos últimos documentos aí, tanto, acho que da OTAN, no último documento da OTAN, ele declara que a Rússia é a maior ameaça, e tem um monte de general estadunidense falando a mesma coisa, inclusive o presidente Biden também é nessa linha, né, o Biden considera a Rússia a grande ameaça aos Estados Unidos hoje, não é isso? Sim, precisamente. Claro que é a questão da China, né, que é, na verdade, o cão chupando manga para a liderança global dos Estados Unidos é a China, né? A Rússia é uma ameaça, claro, né, em vários níveis, mas em termos de competição pela, né, supremacia, não é a Rússia, é a China. Mas, né, me parece que os Estados Unidos está tentando manter uma estratégia de dupla contenção, né, lidar com a Rússia e a China ao mesmo tempo. Não sei como é que isso vai se desenrolar, mas acaba juntando os 2 países também, quase formando um bloco anti-Estados Unidos entre Rússia e China, né? Sim, é interessante você falar isso, porque foi perguntado aqui da China, né? E a China ela se posicionou, né? Frente aí a essa questão da Rússia. E diferente do Ocidente inteiro, que veio em peso condenar, aí já começa, né? A falar direitos humanos, e as criancinhas, e não sei o que lá, e os velhos, e os hospitais, porque nesse quesito aí de fingir que defende direitos humanos, o Ocidente é especialista, né? Sim, então, assim, número 1. Em fingimento disso é número 1. Porra, é uma criancinha beleza, na né? Líbia não conta, né? Se é na Síria, Líbia... não, aí calma aí, cara. Depende da criancinha também, né, porra? Tu já viu uma criança ucraniana, que coisinha linda que é? Porra, lourinho, de olhinho azul, pô, vale a pena. Essas aí a gente protege. Mas a parte do discurso, então, o Putin aí, ele descasca, né, toda essa parte... enfim, de discurso, que é defesa dos direitos humanos, é defesa da liberdade, né? A gente depois até vai assistir o pronunciamento do Biden. É o padrão, é o discurso padrão dos Estados Unidos, defesa da liberdade e da democracia. A liberdade é o valor, né? Esse valor que norteia todas as políticas dos Estados Unidos, tanto dentro quanto fora, né? É aquele negócio de ser o farol do mundo, né? Somos o farol da liberdade, não sei o que lá. Essa coisa de destino manifesto do caralho. Que puta que pariu, os caras não largam o osso. Mas, e aí o Putin deu aqui a justificativa dele, e quando ele reconheceu as repúblicas, ele abriu o caminho para a invasão que está acontecendo hoje. Então a gente está aqui com o Pércio, diretamente de São Petersburgo, na Rússia, especialista aí Especialista sim, tá? Não vem com essa não, que é especialista sim. Na questão da geopolítica russa, o cara tá lá fazendo o doutorado dele, e do nada entra numa guerra. E, porra, espero que você fique bem aí, cara, tá ligado? Se cuida pra gente, porra, continuar tendo outros papos aqui.
Mas o que você fala aí pra gente finalizar aqui, pra eu te liberar, porque já são o quê? 6 horas? Já são quase 11 horas aí? É isso? 11h30, né, agora, mais ou menos. Já tá dando quase meia-noite e a gente tá segurando o cara aqui pra ficar batendo Não, que papo. isso, um Então, prazer. fala aí, cara, o que você achou, assim, desse discurso e o que você espera. Vamos fazer uma previsologia aqui. O que você espera que vai desenrolar desse conflito aí? Então, quando eu vi esse discurso, minha vontade foi de ir para baixo da mesa, né? Porque é basicamente, como eu estava falando, jogar os acordos de Minsk, que a gente já falou, né? Que eram um cessar-fogo entre Ucrânia e as repúblicas separatistas no lixo, né? E isso abriu, né, a caixa de Pandora, porque sem esses acordos a gente não tem um marco para entender os objetivos políticos russos de fato. E aí fica claro, né, que estava na mesa uma invasão da Ucrânia, estava na mesa uma operação militar, e aí o nível, o tamanho, o que pode ser, porque uma vez que você invade, uma vez que você declara guerra, né, meu amigo, aí, né, é difícil. Você abriu a caixa de Pandora, né? Exato. Né? Aí não tem Então, como prever. Exato. E aí eu vi gente, né, falando que, né, agora ele está indo pela anexação total da Ucrânia, que só vai parar quando destruir tudo e pegar tudo para ele. Enfim, O que eu vou me você aí... aventurar. Vamos lá, a visão de um brasileiro na Rússia, estudando Rússia, no meio de uma guerra da Rússia, como é que é essa tua visão aí? Sim, Você então, acha? eu vendo a escala, né, que é uma escala grande ofensiva, são em várias cidades, inclusive Kiev, praticamente em todo o litoral da Ucrânia. Eu diria que ele não vai se ater somente às repúblicas separatistas, como estão noticiando aqui. Né? Os russos falaram, Assim, não, a gente só está só indo pra liberar. gente... os russos eles entraram anunciando que, ó, só estamos indo lá mandar ajuda militar nas 2 províncias. Aí logo Exato. deu minutos, eles já estavam em Kiev. Exato. A questão é essa. Né? Eles falaram, a gente vai destruir as ameaças para essas 2 províncias e vai liberar o território delas. Né? Porque aí vale lembrar que essas repúblicas separatistas que ele está reconhecendo a independência nesse vídeo, elas não controlam todo o território dos estados. Né? Boa parte desses territórios ainda é controlado pela Ucrânia. Era, né? Eu acho que não tenho certeza, mas parece que agora já mudou bastante a situação. Né? E aí, ele anteontem, né, no caso, ontem à noite, mais ou menos, ele iniciou a noite para mim, né? Para vocês era acho que Eu outro tava horário. dormindo aqui, cara. Eu tava comprando pão francês na padaria. Pois é. Ele iniciou a operação militar dizendo que a gente vai, né, destruir as ameaças e liberar esses territórios. E depois a gente vai voltar para casa. Só que, meu amigo, você tá, atacando Kiev, você tá atacando a costa inteira, sabe? Para mim, isso não cola. Né? Ao mesmo tempo que é muito difícil fazer uma ocupação total, né, da Ucrânia na parte ocidental do país, onde tem a galera que, cara, é totalmente anti-Rússia, é nacionalista extremo, né, não quer de jeito nenhum. É a galera que, por exemplo, não é militar, mas iria pra rua com arma na mão defender, é isso? Sim, sim. Em Kiev mesmo tem gente assim. Né? Em Kiev mesmo tem uma galera que é assim, né, que não vai aceitar essa ocupação russa de boa. Né? Então, eu tenho para mim que, bom, os objetivos russos são ir além, né, da república, mas também não a Ucrânia toda. Aí a gente vai ter que esperar para ver, para saber. Mas me parece Aí que essa começou a é especulação. Né? futurologia. Sim, mas de qualquer jeito, cercar Kiev faz sentido em termos políticos. Assim, né? mas pensando, né, estrategicamente, tipo, porra, beleza, você falou que ia entrar para garantir a segurança de repúblicas que estão ali bem no leste, na tua fronteira. Aí tu chega e, bum, tá na capital. Porque, porra, se você entra num país, você não pode ficar só ali na beirolinha, né? Tipo, você tem que ir pelo menos em algum centro de poder. E o centro de poder do país é a capital. Sim, Então, claro. acho que invadir a capital, assim, para garantir, por exemplo, ele invade Kiev só para garantir realmente que não vai ter mais ameaça lá nas repúblicas e que os caras... Imagina, invadiu Kiev, aí Kiev reconhece, não, beleza, esses caras aí são independentes. Aí ele volta para casa, pega a mochila dele e volta pro Kremlin. É basicamente isso. Kiev tem um papel duplo aí, né? Primeiro é acabar rápido com o conflito, né? Que é onde está o centro de liderança ucraniano, ele conseguiu já cercar a cidade. Zelensky ainda está em Kiev. Onde que tá o presidente? O Zelensky, ele tá onde? Tá embaixo da cama? Segundo o Zelensky, ele está em Kiev e está na rua. Né? Ele posta vídeos nas redes sociais falando, chamando os cidadãos para lutar, falou que ia liberar a K-47 e coquetel molotov para todo mundo. Ele falou que ia dar, né, arma.
Cara, isso aí é caralho, o sinal de desespero total, né? Não um sinal de É, resistência, então, é um sinal de que pois é. falhou completamente a defesa do Isso aí. Porque eu fiz um vídeo falando, mas porra, calma aí, cara. Tu é estadista, tu é o governo do país. Pô, se um país invade teu país, tu manda teu exército, não tua população, porra. Que porra é essa? Exato, né? Tá Para ligado? chegar no nível de pedir a população é porque o negócio tá Ele complicado. já viu que rodou, perdeu. É aqui, Sim, que nem rodou. aqui no Rio. Perdeu, porra. É pra ele Sim. levantar a mãozinha e ó, acabou. Tanto que Exato. saiu notícia agora há pouco que a Rússia já declarou que tá pronta pra negociar a rendição. É só se render, tá ligado? Sim, sim. Então, assim, só que o cara tá lá incentivando. Vambora, galera! Pega a arma aí, pega o teu 38 aí no armário e vamos defender. Tipo, como um bom nacionalista fajuto faz, né? Que é colocar a sua própria população. Um bom fascista faz isso, né? Pega a população e bota de escudo, né? Sim, exato. Né? Para aumentar muito o custo de uma ocupação russa, né? Que aí seria, né, um banho de sangue terrível, uma entrada russa, né, na cidade. Exatamente. É o que eu falei. Tipo assim, cara, qual é o objetivo do cara chegar e convocar a população civil pra ir pras ruas com arma na mão? É promover um banho de sangue. E aí, Exato. meu amigo, aí ele deixa na mão, já que o Ocidente não ajudou ele com a OTAN, militarmente, que hoje ele declarou, né? Deu até pena dele falando que, nossa, nos deixaram sozinhos aqui. Pô, meu amigo, você jura que você esperava Sim, alguma coisa pois é, diferente né? disso? Era Pois o é, né? sinal claro do Ocidente já tem, né? Pelo menos um mês. Né? Porra, o Biden, caralho, ele tava dormindo, cara. Ele nem acordou pra falar contigo. Então, assim, porra, pelo amor de Deus, né? Não esperava. Exatamente. Mas. E aí o cara tá lá convocando os outros pra rua e sentiu que perdeu, mas ele não vai largar o osso, porque é isso. Se por exemplo, imagina, morre um civil de uma maneira espetacular e, porra, estamos na era das redes sociais, meu amigo. O que tem de vídeo já rolando vai ser num instante. Então, assim, um Sim. vídeo de uma criança morrendo, de um hospital sendo bombardeado sem querer, tá ligado? Mano, isso já é o suficiente pra mídia ocidental cair dentro e fazer a narrativa aí de que Putin, sanguinário, ditador, aquela coisa toda que já faz. Sim, Então, sim. assim, pro Zelensky, estrategicamente, né, por mais bizarro que seja, pra ele um banho de sangue cairia bem, né? Sim, ele tá na esperança que isso vá, né, dissuadir a Rússia e talvez ele consiga reter o poder caso Kiev não seja tomada de fato, né? Possa assinar um acordo de paz e se manter, né? Eu acho difícil, a situação dele Pô, já como foi, tá. irmão. Os vídeos que o É, Branco ele tava postando aqui, porra, helicóptero aqui, ó. Chuva de helicóptero em Kiev. Você abre a janela, tem helicóptero na sua casa, assim, porra. pois Vai é. fazer o quê, né? Já tá ocupada, já era, irmão. Agora é só se render. Mas enquanto isso, a gente vai acompanhando aqui. Então, por hora, é o que sabemos, é o que aconteceu. Mas esse vídeo ele pode caducar em 10 minutos, porque pode acontecer outra coisa. E aí, tudo que a gente falou aqui não serve de nada. Então, Sim, exatamente. essa é a sina do analista de política internacional, né? Tudo que ele Sim, fala pode virar merda em apenas segundos. exatamente. Mas é isso para você que teve aí, porra, teve essa aula aí com o nosso amigo Pércio, que está lá na Rússia. E, porra, vamos seguir aqui acompanhando esse conflito. E, claro, chamando ele aqui quando o bagulho ficar doido, que a gente não estiver entendendo nada, a gente grita o Pércio e ele vem aqui ajudar a gente a entender melhor isso tudo. Certo? Tranquilo. Prazer, Luizinho. Muito obrigado pelo convite, viu, cara? Abraço aí, Valeu, galera. mano. Pô, obrigado aí você. E é isso. Voltamos aí a qualquer momento com um breaking news desse. Que agora tem que botar assim, urgente. Aí, urgente. Tudo é urgente agora. Valeu então, galera. Até a próxima.